Sabe aquela cena clássica da manhã? A criança acorda e, no lugar de um bom dia, o que a gente ouve é choro, reclamação. É uma situação que, nossa, acaba com a paz de qualquer casa logo cedinho. Mas e se esse mau humor todo não for bem o que parece ser? Pois é, essa é a pergunta que define tudo. De um lado, tem a criança que acorda de boa com a vida, sorrindo. Do outro, aquela que parece que já desperta pronta para brigar. Se a segunda opção é a realidade por aí, este material vai trazer uma luz, uma nova perspectiva sobre o que pode estar acontecendo de verdade. Essa é a explicação que a gente mais ouve, né? É quase automático, a gente tende a rotular rapidinho. Ah, tem um gênio forte. Ou isso é só manha para chamar atenção. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. E é aqui que vem a grande virada de chave. Na imensa maioria das vezes, o problema não é o comportamento em si, mas algo muito mais básico: o cansaço. Acordar de mau humor é quase sempre um baita sinal de que o sono não foi o suficiente ou então não teve a qualidade que precisava. Olhem só este slide. Ele resume a ideia perfeitamente. Aquilo que a gente interpreta como falta de educação, sabe? Uma resposta atravessada, uma desobediência, na verdade pode ser um pedido de socorro do corpo da criança. É como se o corpinho dela estivesse gritando: "Eu não descansei direito". E essa é a mais pura verdade. A falta de um sono de qualidade tem o poder de transformar completamente o temperamento de uma criança. Aquele serzinho doce, cooperativo, de repente dá lugar a uma versão irritada, difícil de lidar, e a causa não é comportamental, é puramente fisiológica. E o mais interessante é ver como isso acontece na prática. Um cérebro de criança cansado simplesmente não funciona como deveria. A paciência, vai embora rapidinho. O choro vem por qualquer coisinha. A capacidade de prestar atenção despenca, a agressividade pode aumentar e, claro, a criança parece desobediente. Mas é porque o cérebro dela nem consegue processar os comandos direito. É pura biologia. Então, o ponto crucial é exatamente este. Antes de pensar em corrigir um comportamento, o ideal é investigar a base de tudo, o descanso. Muitas daquelas batalhas da manhã poderiam ser totalmente evitadas, não com mais regras, mas sim com mais horas de um sono de qualidade. Certo, mas como é que a gente chega nesse ponto? Acontece que muitos hábitos do dia a dia, que parecem super inofensivos, podem estar, na verdade, sabotando o sono das crianças. Vamos dar uma olhada em alguns dos erros mais comuns que muitos pais e cuidadores cometem sem nem se dar conta. O primeiro, e olha, talvez o mais comum de todos, a gente acaba adaptando a rotina da criança à nossa rotina de adulto, principalmente na hora de dormir. Muitos acham que não tem problema a criança ir para a cama às 11, meia-noite, mas o relógio biológico dos pequenos funciona de um jeito bem diferente do nosso. E tem ciência por trás disso, viu? O corpo da criança começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, bem mais cedo que o nosso. Se a gente ignora essa janela do sono e força a criança a ficar acordada, o corpo dela entra num estado de alerta, liberando cortisol. O resultado, a criança fica agitada e quando finalmente dorme, o sono é muito pior. Bom, aqui está o outro grande vilão do sono moderno. Uma coisa que está em praticamente todas as casas. Usar celular, tablet ou assistir TV pertinho da hora de dormir é um erro clássico, mas com consequências bem sérias para o descanso. Aquela luz azul que sai das telas, ela literalmente engana o cérebro. Faz ele pensar que ainda é dia e, com isso, atrapalha a produção de melatonina. A criança pode até parecer que apagou de cansaço na frente da TV, sabe? Mas esse sono é leve, superficial, não descansa de verdade. O cérebro não desliga como deveria. E o terceiro erro crucial é a falta de consistência. Cada dia é um horário diferente para dormir, cada noite um ritual diferente. Ou então, nenhum ritual. Para a gente, isso pode parecer flexibilidade, mas para o cérebro infantil, essa bagunça toda gera insegurança e até ansiedade. Pensem só um pouquinho. O cérebro de uma criança adora uma rotina. Saber o que vem a seguir, tipo banho, depois pijama, depois a história e aí cama, funciona como um sinal, um aviso claro de que é hora de desacelerar e se preparar para dormir. Essa previsibilidade acalma e torna a transição para o sono muito mais fácil. Ok, então a gente já entendeu o problema, as causas, agora vamos para a parte que realmente importa. Como é que a gente resolve isso? E a boa notícia é que as soluções são bem práticas, diretas e dá para começar a implementar hoje mesmo. A solução se apoia em 3 pilares, bem simples. Primeiro,
ter um horário fixo para dormir e respeitar esse horário, mesmo nos fins de semana. Segundo, uma regra de ouro: nada de telas pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. E terceiro, criar um ritual que seja relaxante e sempre igual. Um banho morninho, diminuir as luzes da casa, ler uma história, são coisas que preparam o corpo e a mente para o descanso. E falando em horário, aqui vai uma referência super importante. Para crianças pequenas, a janela de sono ideal geralmente começa bem mais cedo do que a gente imagina, viu? Ali entre 7h30 e 9 da noite. É nesse período que o corpo dela está biologicamente mais preparado para adormecer. Agora, um ponto de atenção extra. Se mesmo com a rotina toda ajustada, a criança ainda parece ter um sono de má qualidade, vale a pena observar alguns sinais físicos. Ronco, dormir muito de boca aberta, um sono super agitado, tudo isso pode indicar questões respiratórias. E nesses casos, é fundamental bater um papo com o pediatra. E agora, para colocar tudo isso em prática, que tal um desafio, uma forma de ver, com os próprios olhos, o impacto que essas pequenas mudanças podem ter no humor da criança? O desafio é bem simples. Por uma única semana, aplicar essas dicas rigorosamente. Colocar a criança para dormir mais cedo, tirar as telas antes da cama e criar aquele ritual calmo. Só 7 dias. Muitas famílias ficam de queixo caído quando percebem que aquele mau humor crônico da manhã simplesmente some. E para fechar, a mensagem principal é esta aqui. A criança não acorda de mau humor porque quer. Ela acorda assim porque não descansou. Portanto, a solução de verdade para a irritação da manhã muitas vezes não está na disciplina do dia seguinte, mas no cuidado com o sono da noite anterior. Fica a reflexão. Será que o que a gente chama de falta de educação é, na verdade, só falta de descanso?